Podcasts. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do Derico Convida. É um programa que você tem no seu podcast, na Olá Podcast, e também em outras mídias, em outras plataformas, streamings que você quiser, Deezer, Spotify, YouTube, onde for. Os meus canais no YouTube e no Facebook é Derico Oficial. No Instagram, derico.ciotti. O meu canal do Spotify é Derico Ciotti. E por lá vocês têm toda a possibilidade de saber mais sobre a minha vida, dos 28 anos que eu fiquei no programa do Jô. A minha discografia toda está no Spotify, lá no meu canal. E aí também, eu queria falar com o Derico, fazer um show, não sei o que, tá lá, derico@derico.com.br é meu e-mail e derico.com.br meu site, onde tem lá todas as minhas formações musicais e tudo mais. E também dá um recado que dia 30 de agosto, a partir das 8 horas da noite, no Centro de Convenções Rebouças, eu sou voluntário no Hospital das Clínicas, no HC, no Instituto da Criança, no ICR do HC, e a gente vai fazer um evento beneficente, dia 30 de agosto, em prol do ICR. Então tá aqui o QR Code, o link para você poder participar, desde já até o dia 30 de agosto, a gente vai fazer a campanha aqui no Derico Convida para arrecadar fundos para a gente fazer toda a parte de reestruturação do hospital, né, dos leitos e também a gente vai estar fazendo um trabalho de comemoração, se é que se pode falar sobre isso, de 1000 transplantes que o ICR já realizou com as crianças e adolescentes lá aqui do Brasil inteiro, né? Porque vem gente do Brasil inteiro para fazer o tratamento aqui e receber o transplante no HC, no ICR. Então, tá dito, depois no final a gente fala de novo. Tenho aqui, senhoras e senhores, ao meu lado, o meu querido Drauzio Varela, com quem eu tenho o privilégio de conversar agora. Um prazer estar com você aqui. Tudo bem, meu querido? Prazer é meu, Derico. Muito bom estar aqui com você. Você chegou aqui, eu estava tocando a minha flautinha e tal, e você falou, quem mandou um abraço a você foi o meu querido Paulo Garfunkel, o Magrão, com quem você tem uma relação de amizade, lógico, e profissional também, que vocês tinham um projeto, não sei se tinham ou ainda tem, não sei qual é o verbo que eu uso aí, com o Vira-Lata, né? A gente fez muitas coisas em conjunto. Eu conheci o Magrão, que ele fez uma vez um show com a minha mulher, Regina Braga, que é atriz. Fizeram um show juntos. Ele, a Regina e o Jean Garfunkel, o irmão do Paulo. E aí a gente se conheceu e tudo. E nessa época, aliás, foi um pouco depois, eu comecei a ir ao Carandiru e me envolvi com a coisa da prevenção à AIDS lá no Carandiru. Isso nós estamos falando em 89 e 90. E eu via que todos os folhetos que se entregava para os presos sobre AIDS, jogavam no lixo. E alguns eram lindos, sabe, com papel especial, sedutores, feitos pela Organização Mundial da Saúde e tal. Depois eu conversava com os faxinas lá, estava tudo lá. E eu falei, temos que achar uma forma de comunicação pela qual eles se interessem. E aí me caiu nas mãos um gibi escrito pelo Paulo Garfunkel, o Magrão, e desenhado e ilustrado pelo Líbero Malavolha. Eu olhei aquilo e era um personagem muito interessante, que andava embaixo dos viadutos. Contemporâneo, né? Super o cara moderno, né? Na São Paulo, que naquela época estava começando a virar um centro urbano complicado, né? E aí eu tive a ideia, falei, isso aqui pode dar um personagem. É a linguagem, né? É a linguagem. E aí fui procurá-lo e disso saiu o Vira-Lata. Como é que chegou na sua mão esse gibi? O gibi veio por... Eu nem lembro o que foi. Alguém me deu, uma coisa assim. Mas até então você e o Magrão ele tinha feito um trabalho com a Regina e ponto final. Éramos simples conhecidos, né? E você que foi a ele? E aí eu fui procurá-lo. Eu falei, escuta, você não quer adaptar esse herói? Que o herói, o Vira-Lata, ele era filho de 5 pais. Um era negro, outro era branco, tinha um indígena, mestiço, era um mestiço. O malhado. E ele retirava dessa miscigenação
os superpoderes dele. E eu achei que isso era muito interessante, não é? Porque é um pouco do que se tem na vida real, real, né? Que é essa mistura que deu origem ao povo brasileiro, né? E aí eu procurei, falei, mas eu estou fazendo um trabalho lá na casa de detenção, no Carandiru, será que a gente não podia achar um jeito de fazer um gibi para o Carandiru, um gibi de prevenção à AIDS, mas não quero um gibi que faça essa coisa irreal, né? Assim passa, assim fabulosa, não passa. Né? Não, queria um gibi de aventura mesmo, que era bem o personagem do Vira-Lata. Não, e uma coisa meio dark, era uma coisa da noite. Escrito, era desenhado era nanquim aquilo? Não, era uma coisa meio preto e branco, na verdade, era preto e branco, era muito legal. E aí nós chamamos, ele chamou o Líbero, e a gente sentou e discutiu quais seriam as características desse super-herói. E a característica principal do super-herói era que ele não transava sem camisinha. E o gibi era um gibi forte, né? Sim, cenas, inclusive. Violência, né? E sexo explícito, né? E ele só transava de camisinha. Aliás, eu acho que a única coisa que era colorida era o sangue, não era? Eles não teve um momento em que o sangue era vermelho? É verdade. Eu acho que era uma coisa de impacto, inclusive, né? E aí, ele também ele era sujo com droga injetável. Naquela época, Derico, a cocaína injetável dentro da cadeia era a droga da moda. E eles se picavam e se infectavam, iam transmitindo uns para os outros. Era a maior forma de transmissão? Era pela injeção? Na cadeia de homens, a principal forma mais do que a homossexualidade, mais do que o sexo homossexual? Aí depende, porque eu fiz um inquérito lá em 89. Nós colhemos sangue, tinha travestis presas lá. E eu testei 82 travestis. 78 eram HIV positivo. E na parte masculina, que nós testamos 1.492, na verdade, 1.492 presos, que eram aqueles que recebiam as visitas íntimas, encontramos 17,3% HIV positivo. Quer dizer, além da infecção interna, eles passavam para quem ia visitar. Quer dizer, era uma proliferação incontrolável. Né? Você imagina a irresponsabilidade da sociedade naquele tempo. Eles deixavam entrar lá quase 1.500 mulheres para fazer sexo com aqueles homens, dos quais 17% estavam infectados. Imagina. E não se tinha nenhum tipo de controle, quer dizer, era a morte ali, né? Nada, ela entrava, ia lá, fazia visita e saía, voltava e ia embora, não recebia camisinha, não recebia qualquer orientação. Então, mas era por pura falta de conhecimento ou era um pouco de incompetência de gestão? Eu acho que era falta de conhecimento, um pouco, e muito descaso. Descaso, porque as autoridades sabiam, né? Conheciam a doença, sabiam o que estava acontecendo no mundo. Um descaso total. Isso desde 85, Isso foi em 89. Não, mas a AIDS já era sabida desde 83 no Brasil. Né? Em 85 foram liberadas as visitas íntimas no sistema penitenciário. Masculino, feminino foi depois do ano 2000. E aí eles... não tinha controle. Não tinha controle nenhum, era zero de controle. Nós levamos, ainda assim, depois de mostrar a prevalência do HIV naquela população, nós levamos alguns anos insistindo, brigando para conseguir distribuir camisinha no presídio. Por que tinha essa resistência? Porque eles diziam que se a gente não tem 1 litro de leite para dar na periferia, para as favelas. Não vai gastar dinheiro com isso. Vamos dar agora preservativo para vagabundo. É muita ignorância, né? Isso dito por quem? Várias pessoas, promotores, tipo juízes, o topo da cadeia alimentar. O topo. E qual que era o teu papel? Tentar convencê-los de que eles estavam pensando errado? Eu achava um absurdo. Você dava murro em ponta de faca? Eles diziam, olha, tem que distribuir camisinha. E nós estávamos fazendo uma campanha, fizemos uma campanha educativa com os homens durante anos e anos consecutivos. Aliás, era uma coisa que a sociedade inteira sabia, né? Vocês faziam isso aberto a todos, né? Claro. E aí que entrou o Vira-Lata. O E Vira-Lata deu certo? Deu muito certo. Desde que você passava, a gente tinha que distribuir o Vira-Lata. Então, eu consegui que a Unip, a gráfica da Unip, a Universidade Paulista, fizesse o Vira-Lata de graça. Sim.
Então eles imprimiam e a gente pegava. Só que a casa de detenção tinha 7.000 e tantos presos. Como é que você distribui isso? Você não pode pôr lá. E deixa aí, cada um pega o seu. Cada um pega o seu, um pega 10, outro não pega nada, enfim. Então a gente esperava fechar a cadeia. E às 7 horas da noite... Estava todo mundo dentro. Todo mundo trancado. Só depois da tranca que a gente distribuía. Ah, e aí em cela por cela? Aí cela por cela. Eu chamava uns amigos e tal. Sim. O Magrão várias vezes participou disso. E a gente ia pela galeria, pavilhão por pavilhão, ia de cela em cela. Dizia, quantos são aqui? O cara dizia, 5. Jogava 5. Quantos são? 8. 15. Dava 15. Como é que era a distribuição? Eram 9 pavilhões? Isso? Na verdade, um pavilhão administrativo, tinha outro pavilhão que era central. Nós somos 7 pavilhões no total, cada pavilhão mas tinha o seu refeitório ou era um refeitório único? Não, cada um tinha nenhum refeitório. Ah, não tinha refeitório? Quem comia onde? O almoço era servido empratado? Não era... Na época vinham nos carrinhos, feijão, arroz, então, mas mistura, nas celas. De cela em cela. Puta. Isso até hoje é rotina. Vai chegando às 11 horas da manhã, os presos são recolhidos, ficam dentro das celas. Não pode sair da cela de jeito nenhum. E lá na detenção as celas ficavam abertas. Sim. E aí vinha a turma da faxina levando a turma da boia, eles chamavam. Da refeição, Eles vinham levando a refeição. E aí iam servindo, cada um tinha seu prato, iam servindo um por um na cela aberta. Quanto tempo demorava isso, cara? Mas era muita gente servindo. Ah, tá. Tinha uma legião. Era um uma cidade grande. Ali, né? Era uma cidade. E aí tinha uma coisa interessante, que quando estavam servindo, ninguém podia sair na galeria. Isso não era a ordem da direção da cadeia. Era deles mesmo. Deles mesmo. Então, serviu a boia, você não pode passar na galeria, você não pode chegar para fora. Por uma questão de higiene. Você não pode estar passando a feijão, comida arroz, o bife, e o cara parado ali, chegando perto. Quer dizer, uma coisa que funcionava era a lei interna, né? Sempre. Cadeia é sempre assim. E por que essa lei interna não se transforma numa lei orgânica, uma lei... Lei geral, né? Por quê? O que falta o xerife? Eu acho que é uma falta de... um xerife de uma certa forma, sim. Porque pensa o seguinte, você aqui na nossa sociedade, você, por exemplo, tem uma dívida e você não paga. Aí você contrata um advogado que vai discutir a pertinência ou não daquela dívida, o que aconteceu, combinar. Não sei o que, aí faz um acordo. Lei de bandido não pode ser assim. Você tem essa dívida, você tem que pagar, porque esse cara está devendo para outro. Então você não pode chegar na hora e dizer, olha, eu estive pensando, não tem pensamento, não tem essa ideia. Porque isso acontece com os primatas de um modo geral. Os grandes primatas todos, que são chimpanzés, bonobos, gorila, orangotango. Os grandes primatas, quando você reduz o espaço físico, você diminui o espaço físico ocupado, cai a violência. Ao contrário de eu tenho aquela célebre experiência de pôr ratinho dentro de uma cela, quanto mais colocava, mais violência entre eles. Isso vale para roedor. Para os grandes primatas, não. Ao contrário, quanto você mais reduz, menos violência. A que se trata isso? Pensa o seguinte, nós tínhamos um setor lá na cadeia, foi a primeira vez que eu pensei nessa história, que era o setor chamado de amarelo. Para o amarelo iam aqueles marcados para morrer, por causa jurados de morte. Jurados de morte. Desavença interna. Desavença interna, problema entre eles. E aí eles chegavam nos funcionários, olha, eu vou morrer. E os funcionários levavam ele para o amarelo. Que era o quê? Uma segurança máxima dentro da própria instituição? Era uma cadeia dentro da cadeia. E aí ia para o quarto andar do pavilhão 5. Eram celas pequenas, devia ter uns 2 metros por 3, uns 6 metros quadrados. E ficavam 4, 5, 8 nesse lugar. Trancados dia e noite. Nossa Senhora. Dia e noite. Eles não podiam sair. Quem morria? Se eles quisessem sair, os funcionários deixavam, não era esse problema, mas eles é que não saíam.
Saiu um dia na semana, que era sábado, das 8 ao meio-dia. Aí ficava a cadeia inteira trancada. Ah, só para eles poderem sair? Só sair. eles saíam. O pavilhão inteiro trancado, só eles saíam. Muito bem. Nesse amarelo, eu nunca vi ninguém esfaqueado. Nunca vi ninguém morrer. Nos outros pavilhões, sei lá, perdi a conta de quantos acidentes. Eles pegavam tinha aqueles esfaqueamentos lá, Sim. que era o cara tomar 40, 50 facadas. Levava o corpo para atestar o óbito, para depois levar para o Instituto Médico Legal. Mas tinha que ter um atestado. Algum laudo ali. Para dizer que o cara saiu morto de lá, não é? No amarelo ninguém morria. Mas são os caras que ficam trancados, presos. E aí depois eu li um trabalho feito com chimpanzés por um grande primatologista chamado Frans de Waal. Ele é holandês, mas trabalha numa colônia de chimpanzés na Califórnia. E ele defendia essa tese. Que do confinamento. Porque lá os chimpanzés ficavam numa ilha, soltos completamente. Quando chegava o inverno, a Califórnia faz frio, né? Sim. Eles recolhiam os chimpanzés para espaços internos com calefação. E aí a violência diminuía nessa hora. Porque o que acontece? Quando você tem seres humanos, os chimpanzés também vários, quando você reúne, a força física perde o valor. Porque você é forte. Você encontra comigo no bar, a gente briga porque você acha que eu olhei para sua mulher. Tá. E aí você me bate, porque você é mais forte do que eu. E pega o teu carro e vai embora. Vai embora. Pega uma cadeira, joga na sua cabeça. Joga e acabou. Vai embora e desaparece. Na cadeia, não. Na cadeia aquilo está lá. Fica, né? Você fica Qualquer por coisa lá. que você fizer vai ficar pairando em cima de você. Isso, e você tem uma hora que você dorme, né? Sim. O cara mais forte que eu vi nesses anos todos, que era um touro de força, não era forte de musculação, academia, não. Era forte de estrutura mesmo. Forte mesmo de estrutura, um cara grande, tinha uma força absurda. Foi morto por um rapaz que não tinha 1,5 metro, eu acho. Por desavença. Tiveram um problema entre eles lá, o outro esperou ele dormir e foi lá, deu uma matou. facada. Deu mais de uma. A primeira pegou no coração, já matou, mas ele deu várias outras. Então, quando você tem essa redução de espaço físico, a força perde a força perde o valor, e o que ganha valor o que é? A tua capacidade de fazer coalizões. Quanto mais amigos você tiver, aí sim, é daí que nasce o poder. E você tinha lá chefes de faxina, que era o poder do pavilhão. Então, que é nato, né? Nato. Você não desenvolve isso dentro da cadeia, você leva para dentro da cadeia o que você já tem dentro naturalmente. Tem, claro. Quanto mais forte é a sua coalizão, mais poder você vai ter. Como é aqui, né? Sim. Como é aqui, como é assim na vida prática. Então, mas aí você teve essa experiência. Eu vou te contar só para ilustrar. Eu, em 89, fui voluntário durante um tempo, porque eu faço muita coisa voluntária, né? Eu sou uma pessoa muito ativa nesse movimento. E eu fui voluntário em Tremembé. Eu tocava, fazia o Natal, né? Show. E eu, músico, instrumentista, nem no show eu estava. Eu fazia porque eu gostava mesmo, queria ter mais conhecimento e convivência, e entender, né? Eu ia lá na época dos Mani Ramos, tava o pessoal forte lá. Até hoje, né? É cadeia de segurança máxima ali, né? E eu me lembro, cara, que o diretor da cadeia, na época, falava assim: Derico, vocês tocam, mas vai chegar um momento que eu vou pedir para parar. Porque os presos ficam muito eufóricos e aí a gente tem que parar. E aí você dá uma pasta de dente, um sabonete, um negócio para amenizar, para você voltar a tocar. Então, tinha um certo controle do ânimo dos presos. Olha. Porque, e eu não falava, pô, mas bicho, ele fala, cara, se a gente deixar, a coisa vai perdendo o controle, porque as pessoas ficam animadas, e aí a coisa destrambelha. Isso é uma realidade lá dentro. Você tem que dar um torpor, uma espécie de você não pode deixar as pessoas nem muito ansiosas, nem muito deprimidas, nem muito. Tem que se criar um ambiente meio equilibrado para
para se haver uma harmonia dentro da cadeia? Assim? Esse é o ideal. Agora, eu não sei se essa teoria deles se pois é, não porque, tem essa impressão. Porque, na verdade, eu não sei se tinha efeito prático você parar o show para distribuir sabonetes, entendeu? Devia ser a experiência Tinha dele. lá no Carandiru isso? Não, isso não. Nós fizemos uma vez um show, tinha um cinema velho lá no Carandiru, que tinha sido destruído numa rebelião anos antes. Eu não, uma das, né? É uma das. Eu nem estava lá quando houve essa rebelião. E aí eles... era onde eu dava minhas aulas para falar de AIDS, né, prevenção e tudo. A gente juntava 400 presos, era um cinema grande, não tinha mais cadeira, não tinha nada, eles tinham queimado tudo. Ficava de pé? Ficavam de pé, sentavam no chão e tal. E uma vez nós fizemos uma campanha sobre AIDS e contra o crack. O crack em 92 entrou na cadeia. Nossa, mas ele se disseminou na cadeia. E dizima, né, na verdade. Destrói. E pior, é droga compulsiva, o cara faz dívida, né? Ele não consegue parar. Sim. Faz dívida e as dívidas eram cobradas com morte. A tal da lei interna. Porque quando você tem você estabelece esse tipo de lei, por que é obedecida a lei? Porque ela é de aplicação imediata. Né? Às vezes as pessoas falam, não, mas eu sou a favor da pena de morte. Você é a favor porque você é ignorante. Porque a sociedade não pode fazer isso. Você comete um crime, ou eu acho que você cometeu um crime, no dia seguinte você está morto. Né? Tem que haver um processo judicial, né? que leva tempo, anos. Aí depois de anos, você vê nos Estados Unidos, o cara vai... ficar no corredor da morte. No corredor da morte, 15, 20 anos. Às vezes o cara morre antes Pois é. E aí quando ele é executado, ninguém mais lembra o que ele fez, não tem nenhum valor. Pena de bandido, não. Você está com o teu amigo ali, teu amigo comete um crime na cadeia. Crime na cadeia pode ser ter uma dívida, ou ofender alguém, ou qualquer coisa. Ele é executado no dia ou no dia seguinte. Parece que aqui, né? Que isso sirva de lição para todos vocês aí. Tal. Aí você olha e fala, pô, se mataram ele, vai ser, deixa eu ficar fora, quieto né? aqui. Né? Então, essa organização feita dessa maneira tem que ter lei forte. Nós estamos aqui no estúdio, tem várias pessoas. Imagina que de repente trancassem a porta do estúdio e ninguém pudesse sair. Tudo bem, a gente continua conversando, vai chegando a noite. E agora? Vai dando uma certa impaciência. Como é que nós vamos dormir aqui? Temos que nos distribuir. Aí nessa hora chegamos e falamos, não, eu quero dormir naquele canto que é mais legal. Você está no meu lugar. Aí começa uma confusão. Então não pode, isso tem que ter aquela organização que tem que ser respeitada, né? Obrigatoriamente. Então, mas aí então a gente juntava ali, e nessa época nós fizemos um show. Aí juntamos várias, já tínhamos segurança que não acontecia nada, porque antes de começar essas aulas e tudo, eu conversei com todos os líderes ali. Né? Eu disse, posso fazer isso? Tudo bem? Não, claro, doutor, isso é importante, mas não pode morrer ninguém. Tem que ter o maior respeito. Nessa hora não é hora de acertar a conta. Não, pode confiar. E era confiável. Pode confiar. Falou, pode confiar, pode confiar. Derico, só fazendo um parênteses aqui, eu nasci no Brás, que é um bairro de italianos, espanhóis, só imigrantes. Eu nasci durante a Segunda Guerra Mundial. Fio do bigode. A pior ofensa que você podia fazer para um homem é dizer fulano não tem palavra. Sim. O homem sem palavra não merecia nenhum respeito. E eu fui encontrar... Hoje acabou isso, né? Imagina. Você faz um contrato, depois não serve para nada. Para nada. Na cadeia eu fui encontrar o valor da palavra outra vez. E aí nós juntamos aí nesse teatro, nesse cinemão, 10 mil presos. Desculpa, 1.000 presos. Mil. Nem tinha 10 mil na cadeia. 1.000 presos. E fizemos um show da Rita Cadillac. Que beleza. Aliás, ela passou a ser um nome lá dentro depois, né? Sempre foi. Né? Ela era muito respeitada pelos presos. Ia lá, fazia show, adorava, né? E ela dançava. A Rita é uma grande artista. Uma grande artista. Você imagina, um lugar daquele, 1.000 homens, e essa mulher sedentos, no palco, tinha um conjunto na detenção que chamava Reunidos por Acaso. Belo nome, hein? Reunidos por Acaso. E o Reunidos
tinha um cavaquinho, não sei, era um show, eles faziam samba, faziam... Talentos. Eram caras que se juntaram ali na cadeia. E eles faziam esse show. E ela ia no palco e dançava. E fazia uma dança sensual. E ficava a bandidagem inteira ali, paralisada, olhando para ela. E terminava, ela descia a respeitosamente, escadinha, ninguém saía, mexia. Né? Nada. O cara que fizesse uma gracinha ali morria. Sabe? Impressionante. Você sabe que uma vez, numa dessas de Tremembé, agora que você me falou da Rita Cadillac, eu me lembrei. Uma vez eu fui com a minha mulher. Estava grávida do meu filho. Loirinha, bonitinha, grávida. O diretor falou assim, Derico, você tem certeza que você vai colocar sua mulher aqui? Eu falei, cara, ela quer ver, eu acho que não tem problema nenhum. Ficaram 2 seguranças com ela, mas assim, ninguém, todo mundo assim chorava, porque putz, né, vinha uma mulher grávida, e eles não podiam sair para ver o filho nascer, um monte de coisa. Depois me falaram, eu até entendi. Mas o respeito que tiveram com a minha mulher ali, total, cara, né? Total. E ainda grávida, nossa senhora. Só que o diretor falou assim, cara, você tem certeza que você vai colocar sua mulher numa roubada dessa? Eu falei, cara... você conhecia a cadeia melhor que ele. Não que eu conhecia, mas eu achei que não ia acontecer nada, não sei por quê. Que eu achava que a cadeia não era um ambiente para quem está de fora fazendo alguma coisa positiva para eles, que alguém vai fazer alguma coisa contra você. Não. E não faz mesmo. Ainda mais, né? Contra a mulher. Pois não tem sentido, né? Aí você... das vezes que a gente já se viu, na época do jogo, que você foi várias vezes lá, eu sentado na cadeira, eu ficava olhando você, ficava vendo e ouvindo o que você falava, e me dava a impressão de que você transita por várias inteligências. Você tem, além da sua capacidade médica, do seu ofício, você transita muito por outras inteligências que não fazem muito parte da medicina, assim, né, na verdade. Isso vem da onde? Você é uma pessoa muito curiosa, você é uma pessoa que se interessa por inteligências distintas à sua, assim, é uma coisa que te abastece? Derico, você é músico. Você toca maravilhosamente bem. Muito obrigado. E a maior parte dos músicos, como é que vive? A maior parte dos músicos vive tocando em alguns ambientes. À noite, vai lá. Tocando à noite, participando de shows, etc. Sim. Você pega o teu carrinho, não sei como é que chama. Music truck. Music truck. E sai por aí, fazendo show por tudo quanto é canto. Gratuitamente. Quantas pessoas você conheceu nessa via sacra que você faz? Centenas? Milhares de pessoas? O que isso te trouxe de bom, além do prazer de fazer o trabalho? Te trouxe de bom que você passou a ter uma visão mais ampla. Mais ampla do mundo. Sim. E do país em que você vive. Sim, concordo. Você começou a conhecer o Brasil melhor do que você conhecia quando tinha uma vida mais limitada. Eu acho que esse é o meu problema também. Eu quero conhecer as coisas, quero ver o que está acontecendo, quero participar de alguma. Não participar, quero interferir, não necessariamente. Sim, mas estar quero presente, ouvir. Quero ouvir. Eu fui fazer uma gravação esse fim de semana aqui, em comunidades ribeirinhas, um pessoal de uma organização chamada Zoé, que vai lá e presta assistência médica. Aonde? No Rio Tapajós. Aquelas comunidades ribeirinhas, no fundo da Amazônia, né? Pará, no estado do Pará, lá embaixo. E aí, eu fiquei lá a semana inteira conversando, de quarta-feira em diante, conversando com os ribeirinhos, filmando, entrevistando. Ouvindo demandas? Ouvindo os problemas deles, sabe? Ouvindo as demandas. Você começa a ter uma vida mais rica, porque a tendência da gente, qual é, Derico? Você pega a sua esposa, aí você vai sair para jantar com um casal de amigos. Quanto mais parecidos com vocês dois for esse casal de amigos, mais tranquilo vai ser esse jantar. Papo, sim. Você sabe que ali não vai sair uma besteira qualquer. O seu amarelo, se é vermelho. Vai sair essa coisa, se é desse partido, eu sou daquele. Eu torço para esse time, esquece, isso não vai acontecer. Te dá segurança. A segurança te traz tranquilidade, claro. Sim. Mas não traz felicidade, né? Porque não tem a surpresa. Então, mas o fato de você estar numa população ribeirinha no fundo da Amazônia, no Rio Tapajós, te dá uma intranquilidade? Não dá. No meu caso,
que como na cadeia nunca tive intranquilidade também. Eu digo que, assim, teoricamente... Abre um espectro que talvez você, com um casal de amigos ali, não teria essa abertura. E você busca isso desde sempre? Acho que desde sempre. Acho que desde criança. Acho que a gente traz essa inquietude dentro da gente. Alguns devem desenvolver também no decorrer da vida, mas sempre tive essa curiosidade. Quando eu nasci no Brás, o Brás era um bar de operário, todo mundo vivia em cortiços. Né? Imigrantes, né? Imigrantes que vinham da Itália, da Espanha, em navios, de Portugal. viagens intermináveis. Né? Lógico, a Europa vivia na fome naqueles anos, né? E eles vinham para cá. E aí você tinha gente de castas distintas, né? Distintas. Eu jogava bola na frente da minha casa, tinha uma fábrica, eu jogava bola o dia inteiro com essa molecada na fábrica. E eu era feliz, embora tivesse problemas. Minha mãe morreu, tinha 4 anos. Mas eu vivia muito... Mas morreu de doença mesmo. Doença causada pela falta de... Não, ela teve uma doença, uma doença que enfraquece os músculos, uma doença degenerativa. Morreu com 32 anos. Nossa! E eu vivi nesse ambiente, com essa molecada e tudo. Depois meu pai, depois de alguns anos, vários anos, meu pai casou de novo. E nós fomos morar na Vila Mariana, que já era um bairro de classe média. Mas eu tenho mais recordações do Brás? Do Brás, porque lá era uma coisa mais coletiva, né? Aquela molecada toda, embora tivesse problemas de relacionamento com os moleques também. Mas eu sempre tive essa curiosidade. E a cadeia entrou aí nessa curiosidade por histórias de cadeia, que eu sempre fui curioso. Mais do que pela manifestação médica, a sua vontade... mais. Você tinha essa curiosidade de saber como era a vida dentro da cadeia? Você poderia ter sido qualquer profissão que você teria essa mesma necessidade? Não foi pelo fato de você ser médico? Eu era moleque, tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. Tinha um programa na Rádio Record que chamava O Crime Não Compensa. Crime Não Compensa. Lembra disso? Você chegou a ouvir isso? Não cheguei a ouvir, mas eu sabia do programa. Já não é da sua geração. Não. Era feito produzido pelo Oswaldo Molles, que tem livros ótimos sobre a cidade de São Paulo, é um cronista da cidade. E esses crimes, eles contavam a história do crime em cada programa e terminava assim... Tinha uma espécie de um julgamento, uma coisa assim, realmente o crime não compensa. Terminava com a chancela, né? Aprendeu que o crime não compensa, era uma voz forte que falava assim. E você sabe quem fazia sempre a voz do criminoso? Era o Adoniran Barbosa. Sério? Ele era o criminoso, descobri isso muito mais tarde. Que coisa incrível. E naquela época, não era nem no Brás, pelo menos, nem todo mundo tinha rádio, né? Rádio era uma coisa... Isso nós estamos falando de metade dos anos 50? Antes dos anos 50. 48, 49, 50. E aí eu tinha um primo do meu pai, que eu chamava de tio, e que morava parede com parede da gente. E esse tio ouvia O Crime Não Compensa, ele tinha um rádio. Então os amigos dele ali, os mães da rua, iam lá para ouvir O Crime Não Compensa. E ele me deixava escutar. Ele me deixava escutar. Criança não era proibida. Não era programa para criança. Não era. E era toda sexta-feira à noite. E aí ele me deixava escutar. E eu ficava, sabe, maravilhado, atento àquelas palavras e tudo. No dia seguinte eu saía na rua, Derico. Eu era o centro das atenções. Porque você chegava com a informação do programa. Eles vinham perguntando, como é que foi ontem? O que aconteceu? E eu contava... Acho que até com as mesmas palavras. Acho que eu ficava tão atento que eu decorava as falas. Isso. Né? Isso, imagina, era uma criança. Acho que eu sempre tive assim, uma atração por esse universo marginal. Né? Então, e aí você vai para cadeia, você desenvolve um trabalho voltado tanto para homens quanto para mulheres, você vai atrás das demandas dos homens, você vai atrás das demandas das mulheres, você escreve para criança, que aí você tem uma linguagem voltada para o infantil, você tem uma veia, digamos, do esporte, que você se dedica
a maratona, não sei há quantos anos que você... Eu me lembro de você ter 30 ido no programa do Jô falar sobre o teu treinamento para a maratona de Nova York. Estou errado? Não, tá de certo. Nova York. Você foi lá falar que você estava treinando para a maratona de Nova York. O Jô ficou estupefato. Falou, pum. Naquela época ninguém corria Imagina, maratona. cara. Ainda mais uma pessoa que até então não corria, né? Porque você resolveu correr em... Eu tinha 50 anos. Então, até então a sua vida era uma outra coisa? Você era, eu ia falar, você era da podridão da vida e tal, mas você tinha um pé na marginalidade urbana? Sempre tive. Em que nível? Sempre tive. De acompanhar, de ver, sabe? Sempre gostei muito de samba, sempre me interessei muito pela linguagem do samba. Não, mas o que você fazia com a sua saúde para você chegar e falar assim, não, puta, eu vou começar a correr a maratona porque eu quero melhorar minha... Não fazia nada, Derico, nada. Olha, quando entrei na faculdade, eu era considerado muito alto, eu tinha 1,83 m, tinha e tenho. Hoje você vê essa molecada, é tudo 2 metros, 1,90 m. Meu neto não vai fazer 9 anos, tem mais de 1,50 m. Pois é. Mas naquela época não. Então eu jogava voleibol no time da faculdade e treinava. Aí quando chegou no sexto ano começava o internato. Sim. Não dava mais. Residência e tudo. Aí veio o internato, residência, profissão, parei tudo completamente, virei sedentário. E eu era fumante, a minha geração fumou muito, né? Mesmo sabendo dos malefícios do cigarro? A gente não sabia. Não tinha essa noção? Acho que essa indústria do tabaco é a indústria mais criminosa da história da humanidade. Até hoje, Porque até hoje estão fazendo isso agora com o cigarro eletrônico. Com o cigarro eletrônico, né? Essa meninada que fuma o cigarro eletrônico não tem noção de que isso faz mal. Eles não têm noção de que o cigarro eletrônico tem nicotina. Então, cara, é uma coisa incrível, porque parece que o cigarro eletrônico aboliu as coisas negativas do cigarro, mas não, manteve o que é pior, né? Claro. Que é o que vicia. Mas o que eles fazem? Isso é a indústria que faz. Eles vendem essa imagem. Então, essa meninada do bonzinho que fuma cigarro eletrônico, eu acho que eles estão fazendo uma fumacinha, que é o que a minha geração achava com cigarro. Porque como eles dominavam a publicidade, né? Claro, eles pagavam milhões, né? Todos televisão, carro de Fórmula 1, carro de Fórmula 1, era um jornal, maço de cigarro andando na pista, né? Revistas com aquelas fotos lindas, mulheres maravilhosas, homens maduros, másculos. E com isso a gente proibiam, não deixavam que essas informações falando dos malefícios do cigarro, né, fossem divulgadas pela televisão. Eles cortavam a verba que era o que sustentava, que fizesse, né? Claro. Não, eu lembro de uma época da Fórmula 1, porque nós somos viciados em automobilismo e tudo. Era Camel, John Player Special, Marlboro. Só Carlton, só cigarro. Você lembra? Eles faziam o Hollywood. Rock. Hollywood Rock. As Asa Deltas. Exatamente, esses esportes radicais todos. Né? Tudo patrocinado pelo cigarro, que mata. Que mata, né? E que tira a condição física né, do cara fazer exercício. Então eu fiquei assim até os 36 anos, fumando, comecei com 17. Aí parei definitivamente. Por quê? Parei porque aí eu comecei... Aí você começou a entender o que fazia? Entender o que era, embora não houvesse nenhuma divulgação. Você que foi atrás. Por exemplo, eu já era médico e como médico comecei a ver que aqueles que tinham infarto, jovens que eu digo assim, 40 e poucos anos, 50 anos... Que fibrilava o coração. Eram todos fumantes. Todos fumantes. Quer dizer, não é possível que isso seja por acaso. A mesma coisa, os mais jovens que tinham... Derrame cerebral, todos eram fumantes também. Câncer de pulmão. Câncer de pulmão era... Todos, né? Nem isso eles deixavam divulgar. Olha que crime, né? Mas, enfim, eu aí comecei... Quando cheguei aos 49 anos, eu ia fazer 50 anos. Continuava sedentário? Continuava sedentário. Mas às vezes eu corria um pouco, comecei a ter um pouco de interesse. No fim de semana eu corria 15, 20 minutos, mas era de vez 20 minutos? Achei, 15, 20 quilômetros, não sei o que você ia falar. 20 minutos. Mas era uma coisa ocasional, depois ficar 2 meses. Sim. E aí eu estava indo ali perto do Lago São Bento, nunca esqueço disso. E veio um cara grandalhão, careca, assim, e me olhando muito. Na época, ninguém não fazia televisão, as pessoas não me conheciam. E aí, falei, mas esse cara me conhece, está me olhando desse jeito?
E ele foi passando. Quando eu passei por ele, me agarrou o braço. Segurou pelo braço e falou, lembra de mim? É uma sacanagem fazer essa pergunta, né? Isso para mim é horrível, cara. Aí eu fiquei meio assim. Não. Depois eu acabei... Lembrou? Reconhecendo pela voz dele. Engraçado, né? Eu não o via há mais de 20 anos. Ele era magro, tinha cabelo. Não foi lembrando? E aí ficamos conversando um pouco, ele falando, e ele meio deprimidão, assim, ele era mais velho que eu. Tinha sido meu colega da escola, do antigo ginásio. Que beleza. E aí diz ele, quando a gente se despediu, ele disse, você está com quantos anos? Eu falei, com 49. Falei, o ano que vem, 50 anos, é aí que começa a decadência do homem. Eu falei, outra, que simpático, que horror! Né? Simpatia. Nossa, né? Senhora! E eu estava trabalhando, fazendo... Pelo amor de louco. Deus! Eu falei, para mim não vai chegar, não. Nada. Não vai chegar. Nessa época eu ia muito para Nova York, a trabalho, né? Ia frequentemente, 4, 5, 6 vezes por ano. E aí eu falei... E lá em Nova York eu via muita gente correndo nas ruas. Aqui ninguém corria. E eu falei, Nova York tinha uma maratona. Falei, quer saber? Eu vou me preparar para correr essa maratona. Do nada, porque o teu amigo falou que aos 50 você ia morrer. Falei, se eu correr 42 quilômetros, vou provar para mim mesmo que é possível. Que a minha decadência não vai ser agora. Não chegou aos 50 anos. E foi assim, me preparei e corri. E a partir daí eu comecei... A fazer? Uma por ano. Então, comecei a fazer todos Então vamos lá, uma pessoa que fica 49 anos correndo 20 minutos a cada 2 meses. Como é que você se prepara para uma maratona de 42 quilômetros? Qual é a preparação? Não, na tua época, o que você fez? Na época tinha uns programas aí que... De musculação? Não, de correr mesmo. Mas você não tinha que se preparar fisicamente? Que nada. Não, nada. Ninguém entendia nada disso. Então, mas aí para você foi só a sua capacidade aeróbica, é isso? Eu fui, como eu... Câimbra na perna. Já tinha treinadores nessa época, mas eu sempre tive uma vida muito difícil de horário, de agenda. Tudo, porque você combina com o treinador, você tem que marcar, né? Sim. Amanhã, 6 horas da manhã, tudo bem. Aí o doente não te deixa dormir à noite, você dá o cano no treinador. Então eu fiz tudo sozinho. E tudo errado. Quando eu converso com esses meninos agora, que são corredores, que fizeram treinos, eu falo isso para eles, falo que absurdo. Como é que você fez o negócio ali? Como é que você conseguiu? Mas eu fui indo assim de acordo com o que era possível. Eu podia ir, né? Do jeito que eu podia ir. E em quanto tempo você fez os 42 quilômetros? Olha, eu fiz o tempo melhor que eu fiz foi aos 51 anos, 3 horas e 38 minutos, que é um tempo razoável. Razoável. E esse tempo fui mantendo até 4 horas, até 75 anos, mais ou menos. Pô, mais de quase 12, 13 quilômetros por hora. Ou mais até. E aí começou a cair meu tempo. Agora, eu fiz uma maratona em outubro do ano passado. Aonde? Em Londres. Mas fiz essa maratona doente, com uma sinusite e tal. Você já aí não levei 6 horas para correr. Mas terminou? Terminei. Alguma você não terminou? Não. Todas que você fez, você terminou? Esse que é o problema, né? Porque você está ali... A preparação é tão longa e é isso que me interessa, sabe? Eu, sinceramente, corri 42 quilômetros, tudo bem, tudo bem, é legal, mas para mim o que é importante é o que você precisa fazer para conseguir chegar nos 42 quilômetros. Até aguentar 42 quilômetros, né? Porque isso te obriga a te dar uma disciplina de treinamento. Que você não tem? Eu tenho. Não, mas na sua vida, a disciplina da maratona ajuda na sua vida pessoal? Me ajudou muito. Você mudou o seu modus operandi? Mudou muito. É? Porque você faz um planejamento e você tem que cumprir aquele planejamento. Isso não serve só para corrida. Serve para a sua vida. Serve para a sua vida de um modo geral. Então, mas existe o antes da maratona e depois da maratona para Drauzio Varela, sim? Depois da maratona você fica preguiçoso outra vez. Que é uma característica sua? Você é um cara preguiçoso? De todo mundo. Não, eu sou agitado. Mas essa característica de você... Me deixa aqui com as pernas para cima? Porque você... O pessoal acha que... Fala, eu não tenho essa... Como é que eles dizem isso?
eu sou preguiçoso, eu não consigo, porque eu não sou... Escuta, você pensa que eu... Que eu não sou também, que eu não gostaria de estar aqui na rede? Eu acordo às 5 horas da manhã para pegar o carro, correr no parque. Porque eu quero. Porque eu me sinto disposto. De jeito nenhum, né? Me sinto disposto a continuar na cama. Mas você ficaria? Se te deixassem ficar na cama, você ficaria? Eu não ficaria muito. Porque mas não acordaria às 5? Mas não iria correr. Se eu for fazer o que o meu corpo manda naquela hora, ele me não manda... é correr. Me manda tomar café, ler o jornal. Mas aí você pode vir a correr a mais tarde? Eu não posso, porque para mim não dá certo. Como eu faço muitas coisas, o dia começou... Já não tem, você não vai encontrar o espaço para fazer o que você deixou de fazer. Ainda mais numa cidade como São Paulo, né, Derico? Você não tem... É uma cidade difícil, né? Você moraria em outro lugar? Não. São Paulo é o lugar? Muito interessante São Paulo. Sempre morou aqui? Fora as viagens internacionais, as coisas e tal? Nasci e morei aqui a vida cresceu, inteira. se Você nasceu aqui também? Eu nasci aqui e moro em Indaiatuba. Eu moro lá há 27 anos já. Fugi de São Paulo, não aguentei. Mas a tua profissão permite isso. Eu tenho que estar próximo de um aeroporto, na verdade. A minha profissão depende de aeroporto. Então eu encontrei um lugar que é Indaiatuba, que é do lado de Viracopos, que eu pego meus voos, vou embora, faço o que eu tenho que fazer, volto e fico lá. Eu não dependo da cidade para viver. No seu caso, não, né? Você depende da cidade para viver, né? Eu gosto dessa agitação de São Paulo, sabe? Eu gosto. Você é da noite? Já fui. De ir em bar, de curtir show, ficar lá, tomar um drink Já e tal. Já fui hoje assim, hoje não. Dorme cedo? Hoje eu gosto de dormir. Não, eu durmo 11 horas da noite. E não durmo muito. Eu também não. E aí eu tenho o dia pela frente, tem tanta coisa para fazer o tempo inteiro, né? Às vezes eu vou correr, às vezes se eu estou num dia que eu não corro, eu acordo 5 horas da manhã, eu sento, fico escrevendo. E é uma delícia, né? Porque esse horário ninguém te chama. Não... Pois é. Eu lembro que o Jô falava que ele dormia às 4, 5 horas da manhã, porque depois das 11 e tal, ele conseguia fazer as coisas dele, porque o telefone não tocava, a buzina não apitava, então ele conseguia se concentrar nas coisas que durante o dia ele não conseguia, ele teria que fazer outras coisas. Tal. E foi a vida inteira assim, né? É interessante isso, né? Eu conheci o Jô em 1981. Imagine, a gente viveu amigo até a morte dele. E quando eu o conheci, ele já era assim. Notívago. Notívago, mas ele ia dormir assim 3, 4 horas da manhã, em geral não era mais tarde que isso. No fim da vida, dormia 5, 6 horas. Ele amanhecia o dia, ele estava acordado. Trabalhava. Trabalhava, escrevia, roteirizava, traduzia a peça, era tudo de madrugada. Mas você sabe que ele foi uma das poucas pessoas que eu conheci que fizeram essa inversão e que eram produtivas. A maior parte dos que não perdem o dia? A maior parte das pessoas que eu conheci que fizeram essa inversão de dia com noite não foram pessoas produtivas. O Jô não. Tudo que ele fez, ele fez nesse horário. Deu resultado, né? Mas ele dormia até meio-dia, né? 11 horas, meio-dia. Ele tinha o seu horário de sono, só que invertido. Né? Agora, me diga uma coisa. Além de tudo isso, né, que você falou e tal, você é casado com a Regina há quanto tempo? 42 anos. Essa relação sua com ela, você é médico, ela atriz. Em algum momento pegou o fato de você ser médico e ela atriz, você viver uma vida, ela viver outra, ou isso ajudou? Eu acho que ajudou. Sabe, eu vejo... É muito comum o casamento entre médicos. Como é comum... no caso, você viver com enfermeira, você viver com... Ou músico casa com músico. Com cantora, né? Que dizem que isso é uma regra que não se faz, né? Não se casa com cantora. Você tá errado. O músico da banda casar com a cantora é o começo do fim, né? Pois é. E médicos também casados com médicos. Eu acho que esse contraste de ter profissões diferentes enriquece a relação. Mas a sua rotina não é uma rotina muito draconiana? Não é uma coisa assim que você tem que se dispor do tempo familiar, se dispor do tempo em comum com o cônjuge e tal, para viver a sua profissão? Eu acho que Regina e eu estamos no segundo casamento.
Ela tinha 2 filhos, eu também tinha 2 filhas. E a gente decidiu que não ia ter filhos mais. Cuidar dos que já tinha. Cuidar dos que já tinha. E nós fomos tocando a vida dessa maneira. E a gente conseguiu, ela fazendo as coisas dela, eu fazendo as minhas coisas, a gente conseguiu um relacionamento bastante harmonioso. E... Você participava da vida dela como atriz, assim? Você ia num... sim, claro. Você participou? Eu não pego, até hoje. Você vai? Até hoje eu vou. E vou várias vezes, sabe? Você é um crítico? Eu gosto de teatro. Sim. Sabe? Eu gosto muito de teatro. Teatro das artes, de um modo geral, é uma das preferidas para mim. Porque o teatro, você tem as coisas acontecendo ali naquela hora. Exatamente. E aquilo é aquela único. História contada daquele jeito, naquele momento, né? Você vai assistir amanhã, é outra história, é outra forma de se falar. Você vive isso, né? Na música é isso, Você faz um show. As músicas são as mesmas. Você vai tocando. O público é diferente. Mas o público é diferente. Lugar. E você não toca 2 vezes do mesmo jeito. Não, de jeito nenhum. E tem um dia que você tocou que foi melhor, muito melhor. E você percebe isso, né? E na arte você tem essa coisa da observação, não é, Derico? Você pega... a música você já tocou 50 vezes. Aí você vai lá e toca de novo. Só que esse dia, nem você sabe o que aconteceu, mas você sabe que ficou bom. Sim. Não é verdade? E você experimenta uma felicidade nesse única. Momento. E verdadeira, não é? E é engraçado porque na maioria das vezes que isso acontece, não há registro. Você está tocando, ninguém gravou, ninguém viu. Aquela coisa que você fez, ficou aquilo. Você pode ter tocado ao vivo para uma plateia, só que não tem um registro daquilo. Então, aquilo passou, ficou na sua memória. É que nem você tomar aquele vinho na malfitana. Você toma aquele vinho, aí você compra e vai tomar em casa. Fala, bicho, não é amigo, não é mesmo, porque tem o ambiente, tem aquela a forma como isso aconteceu, com quem você estava, né? E eu acho que essa coisa da arte tem isso por conta... Quer dizer, eu acho que em qualquer profissão, né? Não sei se na medicina você consegue fazer o mesmo procedimento 2 vezes de forma diferente. Ou você cria mas não é igual. Não é artístico, Não né? é artístico, né? Você está fazendo um trabalho ali, que, claro, trabalho importante e tudo, mas não tem essa... Você não tem a criatividade. Porque você tem uma maneira de agir que é um protocolo. É um protocolo, é daquele jeito. Também tem uma arte envolvida. E a arte qual é? A arte o que é? Você pegar a ciência que você tem que usar naquele caso, que você aprendeu na ciência, que está nos livros, etc., e vai aplicar para aquela pessoa. Agora, o que você tem que fazer para aplicar aquele conhecimento científico para aquela pessoa em particular, isso é a arte. É a arte. Porque cada uma vai receber o protocolo de uma forma diferente? Claro, você vai fazer uma coisa que para uma deu certo, para outra pode dar errado. A mesma ponte safena pode servir para um e não servir para outro. Você pega um doente grave, que não tem mais nada para fazer, está morrendo, está na fase final da vida. O que vai te resolver essa situação? Não é a ciência, porque você não tem mais o que fazer por ele. É a arte. Mas a arte pode curar na medicina? Não vai curar, mas você pode dar a ele uma morte digna. Digna. Isso você faz como? Escolhendo os medicamentos certos, conversando, humanizando, discutindo, tentando entender quais são as carências naquele momento, o que aquela pessoa precisa, não ela só, os familiares também, né, ao redor. Isso é a arte. Isso realmente você não consegue repetir para outra pessoa, sim, porque será ser muito é diferente. Né? Agora, você acredita eu ia falar, você acredita no milagre, mas já aconteceu na sua vida profissional você achar uma coisa e acontecer outra para o bem, assim, falar assim, nunca imaginei que essa pessoa fosse. Muitas vezes, felizmente. Por conta de alguma coisa em específica que você lembra de alguma coisa que você fala assim, puta, cara, essa pessoa estava na morte, a gente estava começando a fazer os procedimentos paliativos e tal, não sei o quê, de repente esse cara da Fênix sobrevive. Olha, por exemplo, quando surgiram os medicamentos para AIDS. Os coquetéis, AZT... Dezembro de 1995. Eu tinha doentes internados no Sírio-Libanês morrendo. Tinha doentes lá no Carandiru morrendo de AIDS.
De repente aparecem esses medicamentos que o pessoal chamava de coquetel. Coquetel, né? Que era uma mistura de várias drogas que você usava. Aí você viu o doente melhorando, doentes que não conseguiam ficar em pé. Aí começavam a se mexer no quarto, conseguiam chegar no banheiro, mais 15, 20 dias. Então aí até hoje. Né? Sobreviveram. Sobreviveram. Esses medicamentos, eu falo com o pessoal mais novo, eu digo, olha, vocês não vão ver na vida uma revolução como foi essa no caso da AIDS. Eu digo duas coisas que eles não vão ver. Vocês não vão ver o que nós vimos em relação à AIDS. Pessoas morrendo, assim, levantado do leito de morte. Cova. Não é? E não vão ver uma revolução igual foi o SUS. A geração de vocês não vai ver o que é isso. De repente, surge um sistema único de saúde do qual todos os brasileiros têm direito. Como é que era antes? Antes? Nós estamos falando de que época? Quando que surgiu o SUS? O SUS foi em 88. 88. Antes de 88, como é que era o sistema de saúde? Foi implantado em 90, né? Foi implantado já na redemocratização. Ele entrou na Constituição exatamente, de 88. Né? Mas como é que era antes? Como é que era o sistema de saúde no Brasil antes da Constituição de 88? Era uma tragédia. Então, mas como que era? Era só para a gente ter um paralelo de como é hoje. Vou te dizer como era quando eu era criança. Nasci em 43, né? Tá. Eu fui ao pediatra um dia que eu acordei com os olhos inchados. E o meu pai me levou num pediatra. Pago. Tudo pago. Pago. Não tinha sistema gratuito. Não existia nada. Eu tinha 7 anos. Então, até os 7 anos eu não tinha ido ao pediatra. Minha irmã também não tinha, meu irmão também não. Quem é que cuidava? Eram as famílias? As famílias. Então, mas dando o quê? Ervinha? Dava coisinha, chá, dava... É isso aí. Paninho com álcool. Aí, aquela molecada que jogava bola comigo na rua, também ninguém tinha ido ao pediatra. Quando eu voltei com meu pai, paramos na porta de casa ali, chegamos na porta de casa, a molecada que jogava futebol, acabou o jogo. Veio todo mundo para a volta. Queriam saber como era ir no médico. Eles queriam saber se era verdade que os médicos davam injeções assim e afastavam os dedinhos. Cavalo. 30 centímetros, uma régua, o tamanho de uma régua. Não existia assistência médica. Desde que você sair da casa que eu morei, lá no Brás, e for a pé para a Praça da Sé, você leva 30 minutos andando. É o primeiro bairro da Zona Leste. Quer dizer, o Brasil, que era um país rural naquela época, predominantemente, não dava um pediatra para crianças que moravam no primeiro bairro da Zona fora Leste. do centro. Imagina. Era assim. Então, aí para qualquer coisa que você precisasse fazer, você tinha que se deslocar para onde estavam os médicos, que era centro. Dentista, médico, hospital, era tudo no centro da cidade. No centro da cidade. O que levou seu pai a levar você no médico? Eu estava com o lixado. E o que isso era queria uma dizer? Nefrite, eu estava com uma glomerulonefrite e fui tratado... Mas quem é que diagnosticou isso em você? Ele olhou, me viu com os olhos inchados e falou, aqui tem alguma coisa. Que é o quê? É uma bactéria? O que é? É uma doença que acontece por causa de uma infecção, que em geral é a infecção dedo sujo no olho? Não, é das amígdalas. Ah, das amígdalas. E essa bactéria produz substâncias que acabam dispara uma reação imunológica que atinge o rim. E o rim, você entra em insuficiência renal aguda. Então, e o que foi o olho inchado? Foi porque foi uma manifestação? Veio da insuficiência renal. Ah, então você começa a ter um edema. Nossa. E é uma doença perigoso. potencialmente grave. Muito perigosa. E aí toma um remédio e fica bom? Nada, era uma medicina naquela época. Você foi várias vezes no pediatra? A medicina naquela época era assim. Você ia a um médico. Ele te tratava de acordo com as convicções que ele tinha. Por exemplo, essa glomerulonefrite, o médico que me tratou, que era um bom médico, era um pediatra bem conhecido no bairro ali. Ele seguia a orientação de um método descrito por um médico alemão. Esse médico, ele partia do seguinte princípio: o rim está doente, né? Então o que você precisa fazer? Deixar o rim em repouso. O tratamento disso é dar penicilina para acabar com a bactéria que já existia na época, a penicilina, e foi o que eu tomei.
Mas além de tomar penicilina, que foi o que me curou, ele disse que eu tinha que ficar 1 mês parado, deitado na cama. Como se fosse uma hepatite. Uma hepatite daquele tempo. Sim. Hoje você deixa o cara andar, sair. 1 mês deitado. Nesse mês, os 3 primeiros dias, eu queria deixar o rei em repouso. Os 3 primeiros dias sem comer e sem beber nada. Nossa. Quando a sede ficasse insuportável, eu podia molhar um paninho e pôr na boca. Só. Para eliminar a eficiência do rim. Deixar o rim descansando. Então você imagina uma criança, eu tinha 7 anos. Imagina. 3 dias sem beber água. No 3º dia eu delirava. Eu delirava mesmo. Eu tinha visões assim. Aí, os 3 dias seguintes, continuavam sem comer. E aí tinha direito de tomar um cálice de laranjada por dia. No café da manhã, 1 no almoço, 1 no jantar. Só. Nossa. Quer dizer, os que ficavam vivos... sobreviviam a essa... Aí começava com uma dieta em pequenas quantidades e tudo sem sal. Totalmente sem sal. Se você faz um tratamento desse hoje, dá resultado? Dá nada, claro que não. Corre o risco da criança morrer. Então, mas só deu resultado porque você tomou a penicilina. Claro. Se tivesse a penicilina... E esse alemão que fez esse livro, ele se baseou em quê? Ele se baseou na ideia dele. Mas ele deve ter feito algum tratamento assim que deu resultado, ou não? Como o meu. Vai dizer que... Se ele soubesse, ele diria que o meu tratamento, tá vendo? Eu curei o menino. Pelo amor... Medicina era assim. Mas a medicina era assim. E aí, o que aconteceu para que em 1988 o Ulisses Guimarães, lá, a galera toda se falasse assim, não, nós temos que criar um sistema único de saúde. De quem que foi essa ideia brilhante? Essa ideia veio de um grupo de sanitaristas. Você fez parte? Não. Era um pessoal... Quem foi mesmo a figura mais importante chamava Sérgio Arouca. Sérgio Arouca era um médico sanitarista que trabalhava na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E ele começou a organizar, ele e o grupo dele, ali começou a organizar umas conferências de saúde, das quais participavam enfermeiras, técnicos em saúde. Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Começou a reunir esse povo no Rio e dizer, nós temos que criar um sistema único de saúde. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, Derico, falei, puta, é um sonho, né? Como é que... necessário, mas impossível. Necessário, mas inatingível, né? Como você vai oferecer saúde gratuita para o país? Antes, eu cheguei a pegar a época que vinha carimbado no prontuário, nas costas da primeira página, primeira folha da capa do prontuário, vinha escrito indigente. Quem era o indigente? O indigente é o que não tinha carteira assinada. Portanto, era o cara que... Era um cara que não tinha trabalho, não tinha renda. Ou o cara que tinha um trabalho, mas que não era registrado. Carteira, não era registrado. Ou, por exemplo, todo mundo que trabalhava no campo. O Brasil era um país rural. Não tinha direito a nada, porque não tinha carteira assinada. A assistência médica era restrita àqueles que eram do elite, tinham direito ao INPS. E aí eles criaram assistência médica do INPS, chamava INAMPS. Mas era uma minoria insignificante. Que eram os registrados que recolhiam a taxa e tal. E aí aparecem esses visionários, vamos criar um sistema único de saúde no Brasil. Todo brasileiro vai ter direito. Imagina. Era uma coisa... É o único país no mundo que tem isso? O único país com mais de 100 milhões de habitantes. Outros países têm. Mas mais de 100 milhões de habitantes, nenhum é o Brasil. E nós criamos tudo isso, você imagina, estamos falando de anos 90 praticamente. Tem 36 anos. Pois é. Estamos falando de que ele começou a ser implantado mesmo 33 em 90, anos. 90. 30 anos, vai. 30 anos. Fizemos isso. Isso é uma mágica. Uma coisa muito impressionante. Por isso que eu digo para os meninos, revolução igual essa vocês não vão ver na carreira. E essa revolução do bem, digamos, você acha que tem um sucesso porque as pessoas abraçaram a causa, entenderam qual era o recado que estava sendo dado? Olha, a primeira crítica que se fazia naquela época, dizia, mas de onde vai vir o dinheiro? E se criticava depois que foi criado. Criaram, mas e o dinheiro? Não, o dinheiro não existia. Foi a criação do SUS que criou a necessidade do financiamento. E a partir daí o que acontece? A população mesmo começou a pressionar, né?
Bom, se eu exatamente. Se eu tenho direito, eu estou doente, eu quero ser atendido. E aí você, criando essa necessidade, as coisas têm que andar. O problema do Brasil, nesse tempo todo, é que nós não temos uma política de saúde. Não, vê-se do ano de 2020, o que se causou com o coronavírus, né? Que a bateção de cabeça, as pessoas não entendendo o que poderia ser feito. Sendo que, se eu estiver falando bobagem, Drauzio, por favor, você me reprima aqui. Mas tranquilo. A gente não era a referência de vacinação no mundo? Era. Ainda somos? Não mais. Por quê? Não mais porque, Derico, teu filho tem 5 anos. Você vai levar ele para tomar uma vacina. Vamos dizer que seja a vacina... A tríplice lá. A tríplice, ou poliomielite. Poliomielite, sarampo. Por que você vai levar? Você não quer que ele fique doente. Sim. Tá certo? Mas você precisa confiar que aquela vacina... é eficaz. E não vai deixar seu filho doente. Porque você está levando um menino com saúde para fazer um tratamento que é preventivo. Sim. Então a vacina não pode deixar teu filho doente. Porque você fala, não, ele está com saúde agora, ele vai ficar doente depois de tomar a vacina. A vacinação depende de você convencer a população, primeiro, da necessidade de vacinar, segundo, de que a vacina é segura. Sim. Que aí você vai, leva ele, no dia seguinte ele fica meio aí, pode ter uma reação, tal, não sei o quê, tudo tchau. Bem, amanhã ele está bom e esquece, está protegido. O que eles fizeram durante a pandemia? Eles minaram a confiabilidade das vacinas. De todas, na verdade, né? Da palavra vacina. Claro. Né? Se você fala contra uma, fica contra a outra também. Vale o mesmo raciocínio. Né? Então, olha, essa vacina bivalente da Covid, nós conseguimos até agora vacinar... Metade. A outra metade tem medo da vacina. Medo por quê? Porque ficaram esses idiotas. Então, pergunta, por que eles fizeram isso? Qual era a ideia? Minar as vacinas por quê? Eu não sei te responder. Eu acho que por uma opção política. Mas por quê? Mas qual que é a opção política? Não vacinar para matar todo mundo, para deixar todo mundo morrer de doença, para depois chegar o cara que vai salvar todo mundo com a vacina que ele deixou guardado lá? Eu não consigo entender, porque não tem lógica. Não tem lógica, na verdade. É um absurdo. E você não consegue encontrar lógica no absurdo, não adianta procurar, porque ela não existe. Bom, isso é verdade. Não é? É um absurdo. Os caras... Teve um ministro da saúde... Pazuello. Entre outros, né? Teve um que era médico no final aí, que dizia que vamos esperar um pouco para dar vacina para os adolescentes, porque a gente não sabe, não podemos correr risco. Pô, um médico, ele era médico. Pior que o outro, que o outro era o general. E o general podia ser ignorante em medicina. Não se esperava que você pegasse um general completamente ignorante em medicina e pusesse no Ministério da Saúde. É como me pegar e colocar no Ministério do Exército. Né? Mas vamos lá, o Serra foi um ministro gestor que não tinha muita coisa a ver com saúde, mas ele não foi um péssimo ministro, né? Ele foi o melhor ministro da história do Brasil. O Serra? Eu posso falar isso agora porque ele saiu da política. Então, e ele não era médico, né? Ele não era médico. Mas ele era um bom gestor. Bom gestor, ele tinha força política, ele era respeitado. Então, e ele conseguia realizar coisas por conta disso? Por exemplo, quem foi que proibiu propaganda de cigarro nos meios de comunicação? Sim, ele que conseguiu parar de fumar em local público. Quem foi que disseminou os genéricos pelo país? Não foi ele que inventou o genérico, isso já tinha sido inventado. Mas ele fez as pessoas acreditarem no genérico. Hoje você vai, tem farmácia só de genérico. E você vai, qualquer brasileiro que vai à farmácia, pergunta se tem genérico. Não é? Sim. Terceiro, ele conseguiu criar a política da AIDS. Nós vamos tratar todo mundo. O que ele entendia de AIDS? Nada. Zero. Isso ele mesmo me falou uma vez. Não sabia nada. Mas ele era um cara que eu sabia ouvir? Sabia. E sabia escolher. No caso da AIDS, por exemplo. O pessoal que entendia de AIDS, estava aí na linha de frente e tal, a maioria desse pessoal era do PT. Ele falou, eu quero saber quem é que entende disso. Vamos fazer uma comissão assim para me assessorar. A partidária interessa. A maioria era do PT, e naquela época ele a briga era PSDB com o PT, né?
Ele pôs todo mundo lá e o pessoal disse para ele, olha, nós vamos tratar todo mundo, dá para tratar. E ele... Você estava junto? Custo. Não. O problema é o custo, que era caríssimo. Tinha esquemas de tratamento, era $1.000 por semana, por mês. Desculpa. Não era por tratamento, não, era por mês de tratamento. Imagina, a vida inteira. Sim. Ele falou, não, o único jeito é baixar o preço dos medicamentos. E foi trombado. Ele foi quebrando patente, não foi? Quebrou patente, discutindo com as multinacionais, etc. É isso mesmo. Nós começamos a tratar todo mundo. Olha o que aconteceu, Derico. Na época não se sabia, mas depois ficou claro que aquelas pessoas que recebiam o tratamento e o tratamento zerava a carga viral do HIV, não transmitiam o vírus. Parava o vírus ali. Parava a transmissão. Qual foi a consequência disso? Você vê como uma política pública pode ter um resultado revolucionário. Sim. Qual foi a consequência? O Brasil, em 1995, quando saíram esses medicamentos, tinha a mesma taxa de prevalência da África do Sul. Que era o topo, né? Que era de onde veio, né? Na época, eram as incidências mais altas. O Brasil estava lá. Sim. Muito bem, nós começamos a distribuir medicamentos gratuitos. A África do Sul não fez isso. Tinha lá um presidente, que eu nem lembro o nome dele, graças a Deus que esqueci, ele dizia que o vírus da AIDS não existia, que tinha sido uma invenção do capitalismo, não sei. Imbecis. Existem em todos os lugares. Em todos os lugares. Aqui nós estamos bem também nessa parte. Sim. E aí nós distribuímos medicamentos, eles não. Hoje, 10% dos adultos são infectados pelo HIV na África do Sul. Nós temos aí uns 700, 800 mil infectados. Aqui? Aqui. Se nós tivéssemos 10% dos adultos infectados, nós íamos ter o que hoje? Uns 17, 18 milhões de brasileiros infectados. Não chega a 1 milhão. E o Brasil provou uma coisa também, que era possível, porque eles diziam que você não adiantava dar remédio. Isso eu vi em conferência internacional, não uma vez só. Que o pessoal dizia que era contra a distribuição de medicamentos para populações pobres, porque era gente iletrada que não ia tomar a medicação corretamente, e isso ia criar cepas de HIV resistentes aos medicamentos. Olha que imbecilidade. Immensamente torpe. E o Brasil, com isso, provou que era possível e diminuiu drasticamente. E as agências internacionais começaram a conseguir verbas para distribuir esses medicamentos na África. Mas o Brasil passou a ser referência no tratamento da AIDS? Mundial. E foi graças ao Brasil que os africanos começaram a receber o tratamento. Então, quando você tem uma pessoa que não precisa ser um técnico naquele assunto. Um bom gestor, né? Um bom gestor tem que se cercar de pessoas competentes, não é? E aí sim você tem um impacto grande na saúde. E precisa tempo, né? De maturação para fazer a coisa acontecer, né? Não dá para deixar um ministro 6 meses. Não, e outra coisa, você acha que o sucesso é uma coisa de show business, é uma coisa voltada para arte? Não, o sucesso está em todo lugar, né? Para você ter sucesso, você precisa maturar. Michael Jackson, Elton John, Elvis Presley, Beatles, tiveram um tempo de maturação para o sucesso acontecer. Né? Não acontece em 3 meses e outra, não deu certo, agora eu vou trocar o John Lennon, vou botar o Robert Albuquerque. Não é assim que funciona, né? Mas parece que na política não, a coisa tem um resultado imediato que se não acontece você perde poder, você perde legado, você perde... Então a coisa deixa de ser uma política de Estado e passa a ser uma política de governo. Se essa política não está dando certo, o meu governo precisa mudar essa política porque o meu governo tem que dar certo. Mas olha, eu acho que você está sendo muito condescendente ainda. Viu? Ah, é? Porque nossa, não depende de dar certo, não, ou errado. Depende dos interesses políticos. Olha, nós estamos agora no mês de junho de 2023. A ministra da Saúde é a Anísia Trindade. A Anísia é uma médica, não é médica, ela dirige a Fiocruz. Sim, é uma gestora. É uma gestora. Ótima, é unanimidade. Todo mundo diz que ela é ótima. Todo mundo da área acha a Anísia espetacular. Quando trocou o governo, ela foi escolhida como ministra. O pessoal da saúde disse, vamos ter uma trégua agora, porque nós passamos uma época sinistra. Sinistra. Acho que sinistra é a palavra certa.
Foram 4 anos de sobressaltos Sim. o tempo inteiro. Muito bem. Já existe uma pressão do Centrão, Querendo tirar ela. querendo tirar ela, e querendo o Ministério da Saúde de porteira fechada, como eles dizem. Como assim? Que quer dizer que eles dominam, eles ficam... Ninguém entra aqui. Tiram quem eles quiserem e põem quem eles quiserem. Entendi. Aí você diz, mas por que isso? Porque eles têm uma política de saúde Muito avançada, revolucionária. Não, eles não entendem nada de saúde. Eles são políticos, eles querem os cargos para quê? Sim, Querem os cargos que têm a verba. É a verba. O Ministério da Saúde tem uma verba gigante, né? Gigante. Eles querem os cargos que ele pegue a verba aqui e distribua para os correligionários. correligionários e sabe-se lá mais o quê, né? Era o que era do Ministério do Trabalho pro PDT, como é que Brizola? era? Não, o Barbalho, Jader Barbalho. Isso não acompanhei. Nossa Senhora. O PDT está dizendo. Olha, o PDT. Veja o seguinte, eu fiz um artigo na minha coluna da Folha, contei o número de ministros da saúde nos últimos 10 anos, antes do governo anterior, que eu não quis misturar para não dizer... Galho como galho, você é petista. Está falando, petista. Que você não pode contradizer que você é petista. E aí eu peguei o período de 2008 a 2018, então nem esbarrou no governo anterior. 10 anos, 13 ministros da saúde. Cara. Mais de um por ano. 10 meses e pouquinho eu fiz a Como é que conta. dá para fazer algum trabalho? 10 meses nem seu programa atinge a maturidade. Não é verdade? Não, se bobear, é o tempo de gestação de uma criança. Aí você bota no mundo e aí pronto, acabou. Tira a mãe, tira o pai, tira a família. E aí como é que você vai estabelecer uma política pública em 10 meses? Não dá. E troca por quê? Não é que troca porque está indo mal, está indo bem. Não é esse alguém o critério. pediu. Alguém quer o cargo. E aí eles têm que agradar aquela pessoa para conseguir maioria na Câmara, conseguir passar não sei o quê, ou conseguir atender os interesses de um grupo. Muitas vezes são interesses comerciais, puramente, não é? E acabou, esse é o critério. Tiram aquele que não entendia nada de saúde, põe um outro que entende menos ainda, mas que está em consonância com o grupo que manda no poder. Agora, como é que é para você, Drauzio Varela, viver num ambiente em que a sua profissão tem esse tipo de visão pública, política? Olha, eu pergunto porque eu tenho experiência de causa na minha área, também não é bem muito diferente. As pessoas que passaram pelo Ministério da Cultura nesses últimos anos foi de chorar, né? Absolutamente. Eu imagino a sua esposa chorando no seu ombro, da vida dela, tendo que ser gerida e regrada por um monte de bestas quadradas. Exatamente. Como é? Olha, você fica claro que você tem que lutar contra isso. Se você tem gente que assume o poder para esses desmandos todos, você tem que lutar de acordo com as suas possibilidades, as armas que você tem, né? No meu caso, eu escrevo, tenho coluna no jornal. Você tem uma voz muito ouvida. Tenho acesso à mídia, posso falar. Você não prega no deserto, né? Mas outros não pregam, outros têm menos acesso. Mas eles também estão aí, sabe, brigando e tentando fazer dar certo. Porque de um lado você tem essa gente mal intencionada que fica nesses postos de comando e de outro lado você tem a demanda. É o médico que está ali na unidade básica de saúde, vê aquela população... de não sei de onde você foi, por exemplo. Pois você fica revoltado com o que está acontecendo. Né? E dinheiro tem, né? Dinheiro não tem suficiente. Não, mas eu digo assim, por exemplo, você vai lá para o Tapajós, se você pegar o dinheiro que é distribuído para que haja uma certa assistência a populações ribeirinhas e tal, não é que não tem nada. Não, podia ser bem melhor a assistência. Uma distribuição um pouco mais organizada. O SUS tem 2 problemas. Tem muitos problemas. Mas os 2 principais são, primeiro, a dificuldade de gerenciamento. Segundo, dificuldade de financiamento. Você não tem dinheiro suficiente, mas você tem um gerenciamento ruim, o resultado é muito pior, claro. Entendi.
Se tivesse um bom gerenciamento, as coisas evoluiriam melhor. Faz-se o possível com aquilo que se tem. Claro. Mas você acha que o SUS é gigante para o orçamento que ele tem? Ele é maior do que ele precisaria? Não. Eu fiz a pergunta errada. Não é maior do que precisaria. Ele está maior do que recebe. Do que recebe? Ah, muito maior. Precisaria de mais financiamento. Aí tem uma confusão, porque as pessoas dizem, mas se fosse bem gerenciado, o SUS seria melhor do que ele é. Mas ainda assim, seria menos com do o que dinheiro que é destinado ao SUS, entendi, nós temos precariedade. Olha, dinheiro é fundamental. Sem dinheiro você não faz nada, né? Sim. Dinheiro é fundamental, mas só o dinheiro não resolve o problema da saúde. Por quê? Pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos investem em saúde 17% do PIB deles. Que é gigante. 19 trilhões Imagina. É o PIB deles, de dólares, né? Sim. De dólares. Eles investem 17% de 19 trilhões, dá uns 3 trilhões e pouco de dólares para a saúde. Tá bom, né? Portanto, eles investem em saúde mais do que o PIB brasileiro, que é uma das maiores economias do mundo. Sim. Tá certo? Eles investem isso só na saúde. Só na saúde. Vai ver a saúde lá. É ruim? Quanto devia valer quanto devia ser a expectativa de vida nos Estados Unidos para justificar esse investimento? Sim. 3 trilhões e tanto de dólares. Abaixo de 80? É de 78 anos. 78 anos. Quem nasce em Santa Catarina vive mais. Sim. Não é? É igual a expectativa de vida em Cuba. E Cuba é um país paupérrimo. Paupérrimo e pequeno. Então, você só com dinheiro você não resolve. Por quê? Você vai para os Estados Unidos hoje, o que te chama a atenção? Aqueles caras imensos. Sim, né? Sim. 200 quilos, Sim. 180 quilos. Fast food, os junk. 42% da população americana come mal. Está na faixa de obesidade, que é o Instituto, o índice massa corpórea acima de 30. Se você vai pegar e colocar os que estão com sobrepeso também, sobe para 78%. Então, se você pegar esses grandes obesos que têm indicação de cirurgia, baleia. 10% dos adultos dele. Fora as crianças, né? Bom, fora as crianças. Criança que já começa a ser um terço das crianças. No pré-primário. Então, como é que você vai... Não é a medicina que resolve os problemas. Pegar uma situação que fica fácil de entender. Os brasileiros estão envelhecendo. Sim. Felizmente, né? A gente morria tudo com 40 anos. Né? Mas está envelhecendo mal. Aos 60 anos, metade das mulheres e dos homens tem pressão alta. Metade. E esse número vai só aumentando depois dos 60 anos, à medida que o tempo passa. Nós devemos ter aí diabetes uns 20 milhões de brasileiros. 10% da população. Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Porque está cheio de gente andando aí pela rua com que não sabe, né? de 150 que não sabe. E não faz o exame. Porque ela é insidiosa, né? Ela não se dá o... Não é de cara que dá sintoma. Não. Muito bem. Então nós temos uma população que tem doenças crônicas. Muitas doenças crônicas. Que envelhece, a faixa que mais cresce na população é que está acima dos 60 anos. E envelhece mal. Envelhece com doenças. São chamadas doenças crônicas. Isso já fez o SUS ter que mudar o foco. Porque antes você usava o SUS para quê? A população toda jovem, aí teu filho tem 22 anos, está com uma pneumonia, vai para o hospital, toma uma receita de antibiótico, fica lá 2, 3 dias, está de alta, acabou. Toca a vida dele, vai ficar doente outra vez quando ele fizer 50 anos. Gira, né? Claro. Agora, o problema qual é? Que essas doenças você não cura. Sim. Você tem que controlar. Porque o cara que tem pressão alta ou que tem diabetes, ele corre risco de quê? De infarto, de AVC, gangrena na perna, risco de insuficiência renal, trombose. Pois é, esse cara vai custar... vai ficar indo e vindo, né? Indo e vindo. E vai custar quanto para o sistema? Exatamente. Então vamos pegar essas doenças crônicas. Primeiro, o que faz você ter uma doença crônica dessa? 30% dos casos ocorrem
e são devidos a problemas sociais. Habitação que não é adequada, higiene, falta de saneamento básico, água encanada, Sim. etc. Alimenta mal. O tempo que você perde na condução, o seu salário, estresse, alimentação, o que você ingere, ao que tipo de alimento você tem acesso. Tem acesso, né? Tem acesso. É. Não é o que você... Não, como estou aqui. Não. Bom, 30%. Metade Imagina, depende do estilo de vida. 50% estilo de vida. O cara que bebe o dia inteiro. Bebe, o outro que é sedentário. Sim. O outro que come muito mais do que precisava comer. Chupa picanha. É. 50%. Então, 30% depende das condições sociais. 50% do estilo de vida. 80%. Sobra a medicina o quê? 20%. Então, se o SUS curasse todo mundo, resolvesse todos os problemas de saúde, o impacto seria de 20% só. A medicina, a assistência médica é o menos importante no total. Inverte. Faz o cara parar de fumar. Mudou o estilo de vida dele. Mas caminhar meia hora por dia. Pois é, meia hora por dia. Esse cara tem um ganho na sobrevida muito maior do que a medicação que ele toma. Vê como é complexo isso. Mas você acha que, por exemplo, os laboratórios estão interessados nesse tipo de argumento que você está falando? Não, porque eles estão interessados em vender remédio, não estão? Claro, eles estão interessados também em que o cara não seja sedentário. Estão interessados? Não bebe, claro que estão, porque... Mas isso não é contra... mas eles não são criminosos, né? Não digo que sejam criminosos, mas assim, não são pensamentos diversos? Eles lidam com a realidade. Eu vou te dar um exemplo. Você tem a glicemia. Você vai lá, vai fazer o exame do açúcar no sangue. Muito bem. Se der abaixo de 100, tá normal. Tá ótimo. É o que dá para você, dá para mim, dá para o outro, tá tudo normal. Se der acima de 126, é considerado diabetes. Tá, 130, 140... tem cara que é 280. Diabetes, não tem o que discutir. Aí você diz, e esse abaixo de 100, normal. E até o 126? Até o 126, porque de cima de 126 é diabetes. E essa faixa de 100 a 126? Não é nada. Você está normal, não acontece nada com você enquanto você continuar assim. Porém, se você tem aí 110, 115, 120... Está no limite ali. Está na cara que você não está legal. Está investindo na diabetes. Não está legal. Então, o que se faz para isso, né? Como é que eu faço para evitar eu ficar diabético? Já que eu estou nesse caminho. Nessa linha fronteiriça. Sim. Aí, né? Bom, o que você tem que fazer é, primeiro, para de comer doce. Para de comer doce. Tá com diabetes, o que é? Você tem dificuldade de metabolizar o doce que você come. E aí a glicemia só larga, dá um tempo aí. Sim. Um dia, numa festa de aniversário do seu filho, você pode comer um brigadeiro. Meio brigadeiro. Bom, primeiro. Segundo, não fica parado. Sim. Porque enquanto você se movimenta, o que o músculo faz? O músculo precisa de glicose para ele contrair. Tá certo. E aí ele vai queimando essa glicose. Isso é o que tem que ser feito. Se você perder peso... Melhor ainda. Melhor ainda, porque você perdendo peso, você vai ter uma mudança metabólica. Mas tem que perder 50 quilos? Não, você tem que perder 5% da sua massa corpórea. Você está com 90 quilos, tem que perder 4,5 kg. Pô, não é um absurdo. Não é um absurdo. Mas e se eu perder 10 quilos? Bom, melhor, claro. Você tem 5 quilos para repor. Mas você tem um chorinho aí. Você tem, mas 5% já é um ajuda. Começo, né? Bom. Então, mas teria que se fazer uma campanha de televisão? Claro. Você que é diabético, ande. E não tem. Aí o que faz a indústria? Isso é um trabalho que diz que se você dá metformina, que é uma droga que se usa, nessa faixa, você reduz o número daqueles que vão desenvolver diabetes. O que quer dizer? Você pega aí uma população, um grupo de, 500, que estão aí, entre 100 e 126. Você dá
metformina para 250 E os placebo. outros continuam. Dá um comprimido de placebo para os outros. Esses que tomaram a metformina vão ter uma redução para passar para diabetes. Pequena, hein? Mas vão ter uma redução. Os americanos, estou falando dos cientistas americanos, estabeleceram que essa faixa, então, vai chamar de pré-diabetes. Que eles achavam que se o cara fala, opa, estou quase diabético, pré-diabetes, vou tomar cuidado comigo. Os europeus não concordam com essa. Não tem que chamar de pré-diabetes. Não tem nomenclatura para isso. Todos vão desenvolver diabetes? Não. Tem um trabalho americano do Center for Disease Control, que é o CDC, que diz o seguinte: se você acompanha essa população sem tratamento nenhum, esses que estão nessa faixa de 100 a 126, só 20% vão desenvolver com diabetes em 5 anos. Depois continua, né? Mas nos 5 anos só 5%. Desculpa, só 20%. Quer dizer que 80% não. Então começa a tratar todos nessa faixa. Sim. O que vai acontecer? Tem 80 que vão tomar remédio sem necessidade. Sem precisar. Eles não Quer dizer, rotula e aí tem que tirar eles desse grupo. Ele tem pré-diabetes, quer dizer, vai ficar com diabetes, toma o remédio aí. Pô, 5 anos tomando remédio, e você não ia ficar? Aí se você ficasse, que remédio você ia tomar? O mesmo. Metformina, o mesmo remédio. Que vai baixar do mesmo jeito. Não tem lógica, não é verdade? Não tem lógica. Bom, sabe qual é a população? Se você pegar 100 a 126, qual é a população americana que cai nessa faixa dos adultos? 80 milhões. Nossa Senhora. Agora, você imagina um laboratório que cria... 20% mais até? Um medicamento, não, ela é... Lá tem 400 milhões? Isso tem 330. 330, então tem mais, pô. Quer dizer, é só dos adultos, né? Só dos adultos. Você vai pegar... Imagina um laboratório que tem uma droga que reduza, que diminua significativamente a passagem para diabetes. Aí o doente vai no meu consultório, ele diz... Eu olho e falo, pô, você precisa perder peso, você precisa fazer exercício. Não, doutor, não, me dá aquela pilulazinha lá, bacana. É aquela pilulazinha que é caríssima, porque todos os remédios hoje são muito caros. Então, sabe o que acontece? Tem 5 classes de medicamentos que estão sendo desenvolvidos para essa fase. Não são 5 medicamentos, são 5 classes. Cada classe pode ter 5, 10, sei lá. Percebe? É aí que entra o interesse da indústria farmacêutica. Então, e isso é positivo? É bom? É ruim? Aumenta, diminui a incidência da doença? Eles estão fazendo certo, estão fazendo errado? Estão fazendo certo, claro. O interesse deles é provar que funciona mesmo. E desenvolver cada vez mais remédios que diminuam cada vez mais e tal? E o que acontece? Mas isso não é contra a educação alimentar? Pois é, contra tudo, né? Mas então, e o que é melhor? Primeiro, você tem que convencer as pessoas que saúde não é um dom divino, né? Não é Deus que te deu saúde. Você tem que exercitar, você tem que lutar por ela. Sim, você tem que, não é você fica aí, enche a cara, fuma feito uma chaminé, passa o dia inteiro sentado, come tudo que te oferecem. Coisa boa não vem, né? E aí você quer ter o quê? Quer ter... Ficar legal, sem nenhum problema de saúde. E ainda bonitinho, né? Cabendo em tudo que é roupa e tal. Pois é. Ai, meu Deus do céu. Drauzio, eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui. Esse papo que a gente levou é muito interessante poder conversar sobre esses assuntos e poder falar com as pessoas sobre isso. As dicas que você deu, as histórias que você contou, são pequenas sementes que a gente vai colocando no coração, na mente, na alma das pessoas que estão vendo a gente. Então é um privilégio poder falar com você, poder ter recebido você e você carinhosamente ter aceito o convite de estar aqui hoje. Muito legal, cara. Eu que agradeço, Federico. Fico muito feliz. Conheço há muitos anos e te admiro como músico. Que legal. Pessoa, todo mundo gosta e fala bem de você. Que bom. Muito obrigado. Só lembrando, antes da gente terminar, dia 30 de agosto, no Centro de Convenções Rebouças, 1000 motivos para doar. É um evento beneficente
que a gente está organizando em prol do ICR, Instituto da Criança, do HC, para arrecadação de verba. A gente está fazendo esse movimento para doações, para a gente conseguir reverter, mudar e melhorar as condições do hospital para receber as crianças, que agora estamos completando 1000 transplantes, que também é uma coisa tão legal, né, Drauzio? O trabalho que se faz de transplante para crianças e adolescentes no Brasil é uma dádiva, né? Também. O Brasil tem o maior programa nacional de transplantes gratuitos do mundo. Maior. Exatamente. Isso é muito positivo. Pelo né? SUS. Pelo SUS, exatamente, que estávamos conversando aqui. Então tá aqui o link, o QR Code, doe e participe, um privilégio. Drauzio, saúde e paz. Para você muita também. alegria. Senhoras e senhores, Drauzio Varela.